julho de 2025, a situação se agravou. Após a vitória por 2-0 sobre o São Paulo, válida pela 13ª rodada do Brasileirão no sábado, dia 12, o técnico Filipe Luiz usou o microfone para chamar atenção. Frente aos jornalistas, ele não poupou críticas. O comportamento de Pedro nos treinos foi considerado lamentável, beirou o ridículo e uma falta de respeito. Explicou que acompanhava o desempenho com GPS. Depois do discurso do técnico Filipe Luiz, que expôs toda a situação com o Pedro, o empresário do jogador garantiu que vai para o mercado buscar uma proposta para tirar o jogador do Flamengo. Muita gente já falando da Leila Pereira, levá-lo para o Palmeiras. Eu vou falar sobre isso. Se acertar, porque outro dia teve a história da venda do Pedro por uma grana que é considerada uma grana bem baixa, inclusive. E aí, Monique? Então, André, foi de fato surpreendente mesmo. Acho que eu, pelo menos em todo o meu tempo cobrindo clubes, eu nunca vi uma entrevista tão dura assim, né? Se falando de um jogador. É um caso muito complexo. De fato, o Pedro ainda não se manifestou, né? Ninguém do lado do Pedro se manifestou de forma oficial depois da entrevista do Filipe Luiz. Eu até fiz contato com o staff dele e a informação que eu tive é que eles estavam conversando com o Pedro para alinhar, né? Alinhar todos os detalhes depois dessa entrevista do Filipe para que pudessem se manifestar. Eu acho que um caminho, que é um caminho natural, é que o staff dele tente buscar propostas, né, para apresentar para o Flamengo, para levar o Pedro para outro clube, mas acho que há um caminho também, que é o caminho, né, da conversa do Pedro voltar a treinar bem e tentar recuperar, né, o espaço dele no Flamengo. O Filipe já deixou claro, ao mesmo tempo em que ele foi muito duro, ele deixou claro que ele está de braços abertos esperando aquele Pedro que faz 30 gols por temporada e que ele precisa que o Pedro queira, né? E se o Pedro quiser, que ele, Filipe, vai estar de braços abertos e que o Pedro vai ter o espaço dele no time. Para situar a galera, né? O Filipe fala de um comportamento que já vinha acontecendo há algum tempo depois que ele voltou de lesão. E na semana passada, especificamente na quarta-feira, teve um episódio que foi, pelo menos quando eu apurei na sexta-feira, quando tudo veio, né, à tona, que o Pedro estava fora do jogo. Quando eu apurei, eu tive versões diferentes de dois lados, né? De um lado, que eram fontes que tinham mais relação com o clube, a informação era a mesma que o Filipe Luiz falou na entrevista coletiva, que ele estava fazendo uma atividade, um coletivo, e normalmente ele divide esse coletivo em 3 tempos, e é uma atividade com 10 contra 10 de linha, e na terceira parte do coletivo, o Pedro já tinha participado das 2 primeiras, na terceira o Filipe sacou ele, e aí quem não está no coletivo tem que fazer uma atividade de complemento. E aí nessa atividade de complemento o Pedro disse que estava com a perna pesada e pegou e saiu. Não que ele tenha tido um ato de indisciplina do tipo, alguém falou não sai, e ele pegou e saiu contra a vontade. Ele simplesmente comunicou que estava com a perna pesada e que não aguentava fazer, e aí teve um ok para sair, mas isso foi considerado pela comissão técnica mais um episódio desse, entre aspas, corpo mole que o Filipe cita na entrevista coletiva, da forma como ele vinha, o Filipe fala, rompendo um princípio que para eles é muito sagrado, que é da cultura de treino. E do lado do Pedro, a informação que eu tive é que o Pedro sentiu um desconforto na coxa. E os dados mostraram que Pedro estava constantemente em último em absolutamente todas as valências físicas. Treinamentos fracos e comportamento descuidado levaram à decisão de deixá-lo de fora da lista de convocados. No Maracanã, portanto, Pedro não esteve entre os relacionados, nem no banco, mesmo estando presente nas dependências do estádio. Os números não mentiram, ele nem conseguia completar as atividades, teve que fazer treinos alternativos em razão da queda de rendimento. Filipe Luiz, que bancava o camisa 9 há meses, declarou que buscava protegê-lo, mas agora exigia mais vontade. Ele tem de querer, resumiu. O técnico foi ainda além. Alertou que o comportamento de Pedro poderia afetar o ambiente clube e contagiar negativamente o grupo. Pediu publicamente que ele pedisse desculpas aos companheiros e retornasse com atitude e esforço renovado. Não precisa me dar abraço, me dar a mão, me dar bom dia. Precisa ser profissional e resolver no campo contra a Barra. A hora que ele quiser, estou esperando de braços abertos. Se ele não quiser, outros vão querer. Na coletiva, Filipe Luiz reforçou que, além do respeito ao grupo, Pedro estava devendo respeito também ao seu próprio talento,
aos torcedores que aguardam o melhor dele e ao clube que paga seu salário. A relação parecia rompida, e o futuro de Pedro no Flamengo ficou incerto, com rumores de mercado circulando. Em respostas críticas, Pedro comentou em outra ocasião: "Sou da respeito a quem me respeita", deixando transparecer mágoa e autoconsciência, embora não tenha soado muito feliz ao falar. O cerne do discurso dele foi se colocar como alguém que retribui respeito. No entanto, reconhecia que o ambiente exigia desempenho. O silêncio depois das vaias e depois da contundente crítica pública reforça um momento delicado. De um lado, uma torcida impaciente. Do outro, um técnico autoritário que não aceita deslizes. No meio, Pedro, tentando se equilibrar entre orgulho, pressão e necessidade concreta de recuperação. O desenrolar a partir daí depende de duas atitudes. Se Pedro vai aceitar o pedido de desculpas, intensificar o trabalho, retomar rendimento e reconquistar espaço, ou se vai manter sua linha de recuar diante da pressão, arriscando a continuidade no clube. De qualquer forma, a história contada até aqui tem ingredientes explosivos. Vaias, fala de respeito condicional, respeito a quem me respeita, falhas nos treinamentos e consequências duras, exclusão da partida. O que Pedro falou, o que disse Felipe Luiz e o que ficou subentendido são as peças de um roteiro em aberto, com capítulos por vir, e fãs, imprensa e rivals atentos ao próximo ato.